de jogo do Castelão, empate no jogo. E aí, Peu, o que a gente pode tirar aí de conclusão desse primeiro clássico rei da temporada? É um jogo muito disputado, com muitos duelos físicos, principalmente. Você citou muito bem como o primeiro tempo, principalmente, foi muito parado por conta dessas faltas e dessas movimentações. Com o jogo parado e os jogadores meio que se estranhando. Achei que faltou também um pouco de controle do juiz nessas situações. Demorou para sair os cartões saíram mais na segunda etapa. Mas foi um jogo difícil, um jogo de início de temporada, as duas equipes ainda se conhecendo, vamos dizer assim, nessa temporada, conhecendo seus limites físicos, principalmente agora, com o Ceará com muitos desfalques nessa pré-temporada, mas foi um jogo que mostrou que o Fortaleza tem buscado mais essa situação do campo ofensivo, foi um segundo tempo melhor, acho que, de modo geral, o Fortaleza foi um pouco superior ao Ceará, o Ceará praticamente não conseguiu fazer o Fernando Miguel trabalhar, enquanto o João Ricardo teve que fazer uma ótima partida para manter o empate no placar. Então, acho que as duas equipes, de certa forma, saem com um sentimento positivo do jogo, porque é um clássico, é difícil. Inclusive, o clássico da temporada passada também terminou empate na Copa do Nordeste, mas para o Vojvoda fica um sentimento ruim por não ter vencido ainda o Ceará. Já é a terceira partida que o Vojvoda enfrenta o Vozão e não consegue vencer, perdeu as outras duas anteriores, e essa ele teve chances claras de ganhar e não conseguiu furar a defesa do João Ricardo em mais de uma ocasião, e por isso fica no empate. Mas, no geral, acho que foi um jogo interessante, com algumas nuances, muitas mudanças, e isso também, como você falou muito bem, diminuiu o ritmo do jogo na segunda etapa, mas tivemos confusão, tivemos gol, tivemos tudo que um clássico geralmente tem na Copa do Nordeste. E aí eu queria saber de você qual foi o destaque de hoje, o melhor jogador em campo, o craque do jogo na partida, Peu. Eu acho que eu vou ficar com o João Ricardo mesmo, foi um cara que, como eu já falei, participou muito do jogo e participou muito bem. Teve praticamente só um erro com os pés, e isso é interessante porque ele jogou muito com os pés na primeira etapa e só teve um erro claro, assim, que não resultou em nenhuma jogada perigosa, mas esteve sempre muito seguro na partida, defendendo jogadas muito difíceis. Teve um lance do Tite no primeiro tempo que ele faz uma defesa muito bonita com os pés, além das outras de cabeça que ele fez também. Então, acho que, para mim, é o destaque da partida, porque se não fosse ele, provavelmente o Fortaleza sairia com a vitória da partida. E ele conseguiu manter o Ceará, conseguiu fazer com que o Ceará ficasse no jogo ainda, e podendo até, quem sabe, fazer um segundo gol em alguma jogada nessa segunda etapa. Mas eu fico com o João Ricardo, dando destaque também do Moisés, que fez uma ótima partida, fez o gol do empate. Era a sua estreia, e a estreia no Clássico Rei logo, isso é muito difícil. Mas eu fico com o João Ricardo, até pelo contexto também, não ser o goleiro titular e tá entrando nesse início de temporada pelo Richard não estar em condições ainda. Começa na frente, eu, o João Ricardo, também meu voto é para ele, principalmente no final do primeiro tempo, salvou aí, principalmente a jogada ali do Iago Pikachu, né, que pegou um pouco errado na bola, ele conseguiu tirar com os pés. Começa muito bem, realmente, o goleiro João Ricardo, melhor em campo aí nessa nossa votação. No lado do Fortaleza, que teve aí grandes chances, mas não conseguiu tirar aí a vitória no jogo. O que você acha aí que ficou faltando para a equipe do Fortaleza, né? Que teve esse destaque? Qual foi aí, talvez, o jogador que você achou que foi o melhor em campo na equipe do Fortaleza, Peu? Eu gostei muito da partida do Ronald e do Moisés, acho que foram jogadores que atuaram muito bem na partida. Eu falei assim que o Ronald saiu, que ele foi um cara ele é um cara muito inteligente na leitura dos espaços, tanto para atacar como para baixar, para buscar essa bola com os defensores. Foi ele que deu o passe na finalização do Moisés, então fez um bom jogo realmente. Mas para mim o Moisés foi o melhor jogador do Fortaleza na partida, finalizou, buscou muito o jogo, e como eu falei, era a primeira partida dele, era a estreia dele com a camisa do Fortaleza e ainda num Clássico Rei. Isso é muito complicado, muito difícil. Ele honrou muito bem a posição de titular, e acho que pro Fortaleza faltou um pouco mais de continuidade nas ações. O Fortaleza chegava bem no ataque, mas depois não conseguia manter esse mesmo nível de fluidez desse ritmo. Começou a partida com uma desconcentração muito grande, e isso fez com que o Ceará tivesse um pouco de controle do jogo no início, mas talvez com um pouco mais de capricho na finalização, como foi no caso do Pikachu, foi no caso do Tite também, teve o caso do Torres naquela cabeçada. Acho que chances tiveram, faltou para o Fortaleza gerar dessas chances uma finalização melhor. Acho que com um pouco mais de capricho, como eu falei, talvez o Fortaleza saísse um pouco melhor, ou talvez se o João Ricardo não tivesse uma noite tão inspirada.
O Moisés realmente fez uma boa partida, né? Além do gol, participou bastante nos momentos de ataque da equipe do Fortaleza. E para o Ceará, aí, o que o Thiago Nunes, né, que fez bastante alterações nesse segundo tempo, o que ele pode tirar aí? O que o Thiago Nunes aí pode esperar do elenco do Ceará para essa temporada? Eu acho que o jogo de hoje mostra que ele pode contar com alguns jogadores mais jovens, por exemplo, o Castilho e o Gabriel entraram bem, fizeram algumas tabelas ali no início da participação deles no campo, entraram com uma vontade muito grande de participar das jogadas. O próprio Jacaré também, né, jogou menos tempo, mas também demonstrou boa qualidade e que pode realmente ter mais chances. Eu acho que o que fica para o Thiago é que ele vai conseguir rodar um pouco mais desse elenco, ter peças que possam parecer um pouco mais seguras com o decorrer da temporada. Vai ser uma temporada difícil, como a gente falou, com muitas competições. E o Ceará não fez grandes contratações, mas tem alguns jogadores já que permanecem, como o Luiz Otávio Messias, o Vina, chega o Richard também para incorporar esse meio campo. Acho que com essa união desses jogadores que já estavam e que são experientes, o próprio Zé Roberto também, e com alguns jogadores mais jovens, o Ceará pode fazer essa campanha boa que fez na temporada passada, pode permanecer com essa campanha boa que fez na temporada passada e dar até alguns saltos. Por exemplo, o Thiago Nunes é um treinador que tem capacidade para sair, para fazer equipes que saiam jogando, que busquem um jogo mais direto, como é o caso do Ceará, que já joga há algum tempo assim desde o Guto, mas com troca de passes, com chegada no campo de ataque, com jogadores recebendo passes em vantagem numérica. Eu acho que ter jogadores de qualidade é muito importante para ele, para esse tipo de jogo. E pelo que esses jogadores que entraram e quem está no elenco do Ceará, acho que ele vai ter capacidade de montar esse elenco desde o início, que não aconteceu na temporada passada, e quem sabe ter resultados melhores.